Bom dia, queridos. Eu queria dizer para você que eu estou aqui para trazer essa palavra para o teu coração, uma palavra de Deus para a tua vida. Mas é muito importante que você não apenas escute essa palavra, mas que essa palavra te leve a mudar o seu comportamento diante daquilo que Deus vai falar com você agora. Hoje eu queria ler com vocês uma passagem que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso 9. Então Naamã foi com seus carros, seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Até aqui. Esse texto fala da história de um homem chamado Naamã, que tinha uma doença que na época era comparada com o câncer dos nossos dias. Pelo menos do ponto de vista de desespero, de medo, de angústia, a lepra era algo que trazia mal, trazia consequências não apenas físicas, mas consequências sociais, psicológicas, porque o leproso era alguém que não poderia se envolver no meio das pessoas. Naamã precisou ficar anos da sua vida vivendo escondido, ou pelo menos escondendo a sua lepra para que ninguém soubesse. Mas esse era um problema que angustiava seu coração, sua alma profundamente. Tanto é que quando ele ouviu o conselho da sua escrava, uma menina que estava trabalhando para sua esposa, sobre a possibilidade de ser curado da sua lepra, ele foi e ouviu a voz daquela sua escrava e foi até Israel para receber a cura do profeta Eliseu. Esse texto chama a minha atenção porque o Naamã fica indignado pelo fato, primeiro, do profeta não recebê-lo, mandar apenas um mensageiro. Ele, que era um homem famoso, cheio de glória, cheio de fama, não aceitou que o próprio profeta o recebesse, que não tratasse da sua doença de uma maneira que ele imaginaria que deveria ser, como era a sua honra, a sua pompa diante de todos. E o profeta simplesmente disse para ele: olha, mandou um mensageiro dizer para ele: olha, manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ele ser curado. O texto diz que ele ficou muito indignado pelo fato do profeta não recebê-lo, esperando que o profeta fizesse alguma coisa que demonstrasse algum tipo de honraria àquele homem. E ele mandou então ele se lavar 7 vezes no rio Jordão. O Naamã novamente fica indignado, porque ele fala: pô, tantos rios limpos, e eu tenho que me lavar justamente no rio Jordão. E o que eu queria dizer para vocês nessa palavra de hoje
é que há muitos de nós precisando de uma intervenção de Deus na nossa vida. Seja uma cura, seja uma bênção financeira, seja uma ação de Deus em que dimensão for da nossa vida. Mas muitas vezes nós ficamos mais preocupados com o meio e a forma que Deus deve agir do que com a ação de Deus em si na nossa vida. Ficamos muitas vezes como Naamã, nos esquecemos que o milagre é mais importante do que qualquer coisa, que a intervenção de Deus, que a ação de Deus é mais importante do que a forma como Deus vai agir. E por isso muitas vezes nós deixamos de usufruir das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Talvez o fato de você ainda não ter experimentado aquilo que você vem buscado da parte de Deus esteja relacionado com a sua preocupação em querer estabelecer para Deus a forma, o meio, o jeito que Deus deve agir na sua vida. E nós nos enganamos porque Deus não age da maneira como a gente quer. Ele age do jeito que Ele quer. Nessa passagem, antes de Deus curar a lepra de Naamã, Deus queria curar o orgulho de Naamã. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais Deus ainda não agiu na sua vida. Porque há algumas coisas que Deus precisa tratar no seu coração antes de realizar aquilo que você tanto gostaria que Ele realizasse. E nessa manhã eu queria que você se abrisse e você ouvisse a minha palavra, assim como Naamã ouviu o conselho dos seus servos que estavam ali dizendo para ele: meu pai, meu senhor, será que o profeta está te pedindo alguma coisa difícil diante da grande necessidade que você está vivendo? O texto termina de uma maneira bonita, porque Naamã, apesar de toda a sua pompa, de todo o seu orgulho, foi capaz de ouvir a voz dos seus servos e admitir a necessidade de se quebrantar diante daquela situação. Quebrar o seu orgulho, quebrar a sua altivez, para que pudesse receber o milagre e a cura de Deus na sua vida. O que eu queria dizer para você é que algumas coisas na minha vida e na sua vida só irão acontecer quando nós de fato nos curvarmos e nos quebrantarmos diante de Deus. Há muitas pessoas tentando encontrar o milagre de Deus em diferentes lugares e nos esquecendo que nós precisamos ouvir a voz de Deus que tem falado insistentemente ao meu e ao seu coração. A minha esperança é que essa palavra alcance você e que você se curve diante da soberania de Deus e que você se humilhe diante da presença de Deus, que você foque naquilo que você precisa e não na maneira e no meio pelo qual Deus quer agir na sua vida. Porque se você ficar olhando para todas essas coisas que são secundárias, você vai voltar a viver com a sua doença, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Enquanto que se você se curvar diante de Deus com humildade, você vai voltar para casa como Naamã. Talvez com seu orgulho ferido, quebrado, talvez contrariado por alguma coisa, mas com a cura que você tanto precisa. A escolha é sua. O que você decide? Manter o seu orgulho, a sua pompa, manter a sua imagem ou experimentar de Deus uma cura através de um processo de quebrantamento diante da presença de Deus. Que essa palavra possa te abençoar e que Deus possa falar ao seu coração, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas e que você possa saber que Deus quer apenas o melhor para você. Ele não tem o objetivo de humilhar ninguém, mas é muito importante nós aprendermos uma coisa muito importante. A Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Você deve escolher como você quer viver diante de Deus. Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa trazer cura para você, no nome de Jesus.